Vamos começar a nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos. Verônica, minha linda, seja bem-vinda. Débora, vamos estudar a palavra do Senhor. Que bom ter vocês aqui. Antônio Carlos também. Sejam todos bem-vindos. Vou dar apenas um minutinho para que os amigos cheguem, né? Aqueles que estão desejosos de estudar a palavra do Senhor aqui junto comigo. Raquel já chegou, Grace, Nani, Tony, Pai do Senhor, Tony, glória a Deus. Todos que desejarem mergulhar fundo, vamos mergulhar, crendo que o Espírito Santo é que nos levará a esse mergulho, não é? Porque é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, é Ele que nos revela a palavra e eu sei que Ele está aí com você também. Então, Ele vai me ajudar aqui a compartilhar aquilo que eu já estudei, aquilo que eu entendo ser a interpretação, né, do livro de Apocalipse. Olha que desafio! Um livro tão temido, né, por tantos, mas nós precisamos estudar. Olá, Dani, a paz do Senhor, Gorete, Shalom, Poli, Verinha, ai, quanta gente maravilhosa, Gil, gente boa que está aqui cada semana. Lil, minha linda, Eliana Neves, minha querida, seja bem-vinda também. Você pode ir chamando aí outras pessoas, pega esse aviãozinho, manda aí no direct, aperta aí o coraçãozinho, porque as redes sociais funcionam assim. E o nosso objetivo aqui é estudar a palavra, é compartilhar de Deus. A gente não precisa disso? E eu sei que você conhece alguém que precisa também, junto conosco, estudar mais a palavra, aprofundar naquilo que o Senhor tem nos dado, né? Marli chegou, pastora Marli, querida, lá do Paraná, pastora da minha filha Nathalie. Que bom estar aqui com você. Debbie, minha mana querida, chegou. Marley, olha, Marley é uma das minhas amigas mais empolgadas com o estudo de Apocalipse. Quem aí é tão empolgado como Marley, que ama estudar a Bíblia e quer mesmo aprender muito de Apocalipse? Escreve aí. Daniela, querida, seja bem-vinda. Carlinha, Robson, Emily. Ah, quanta gente boa. Então vamos lá. A gente vai estudar Apocalipse, né? Então, se você tá assim animado como eu, animada, coloca aí um oi, né? Uma mãozinha, um coraçãozinho, um foguinho, né? A gente vai aqui estar interagindo para que a palavra do Senhor ela alcance mais vidas. Thaís, Aninha Castro, minha querida, isso. Olha só, o nosso objetivo aqui é estudar o livro de Apocalipse, ok? Então a gente vai ler o livro, a gente vai passar a ministrar explicações sobre textos e você pode escrever aí dúvidas, você pode também comentar e principalmente compartilhar, tá bom? Aí quanta gente animada, gostei, viu? Kelly, já vi aí que entrou também, Grace. Isso. Então nós vamos lendo, pega a Bíblia, pega a caneta, pega papel. A querida Hortência está com a célula toda dela reunida agora para pegar essa porção da palavra de hoje. Apocalipse é um livro maravilhoso, é um livro que nós precisamos estudar mais do que nunca, não é? Nós temos vivendo muito do que Apocalipse já profetizou. Aí Hortência chegando, isso, minha querida, Jane, amada, Simone, todas vocês da célula de Hortência sejam muito bem-vindas. Nós estamos aqui para estudar a palavra juntas e eu estou muito empolgada, mas muito mesmo, porque estudando hoje o livro, pedindo ao Espírito Santo a sabedoria de como ministrar para vocês, pedindo a ele que falasse, me veio tanta coisa maravilhosa e eu quero compartilhar para vocês. Então, prontinho aí, prontinho, né, com a Bíblia, com caneta, papel, porque a gente precisa, não é? E lembrando que eu deixo a live aqui salva no Instagram e também no YouTube. Geisa Carneiro. Hoje, conversando com a Hortência, ela estava me perguntando como colocar na TV, né? Acho que as meninas estão aí na TV. E ela colocou o notebook na TV e ligou o Instagram no notebook para ficar maior, para todo mundo assistir junto, né?
A gente vai conseguir no YouTube também, mas eu preciso, para poder transmitir pelo celular no YouTube, eu preciso de 1.000 inscritos, né? Através do programa de computador, não, mas pelo celular precisa. Mas a gente vai aproveitar aqui, embora, porque já temos 5 minutos aqui de live e Deus nos abençoe, o Espírito Santo nos guie. Eu estou muito empolgada, muito mesmo. Então vamos lá. Eu oro mais uma vez para que o Espírito de Deus traga revelação, sabedoria no pleno conhecimento de Cristo, porque Apocalipse é o livro da revelação de Jesus. Foi Jesus quem falou para João, é Jesus quem se revela glorificado e nós queremos receber direto do trono do Senhor. E aquilo que o Senhor ministrar a minha vida aqui, eu oro agora para que o Espírito Santo fale claramente para você, que você receba tudo que você precisa nessa noite. Cristiane, querida, Cris, sejam bem-vindas, Meire, então vamos lá, né? Elzinha chegando aí, ó, glória a Deus. Vamos lá, me ajudem, tá? Prestem atenção, mas vão aí também comentando, dizendo amém, glória a Deus, pode escrever dúvidas, pode citar, eu vou passando aqui, se eu passar alguma pergunta, você escreve de novo. E aquela ajuda de sempre, né? Do Ceni aí, linda, isso. Aquela ajuda de sempre. Quando eu falar o texto, se eu falar algum texto que não seja Apocalipse, você escreve aí, porque eu vou ler a sequência aqui de Apocalipse, tá? Vamos lá, capítulo 1, Apocalipse 1, a partir do 1º versículo. Revelação de Jesus Cristo. Isso é muito importante a gente guardar no coração. Foi Jesus quem revelou tudo que está em Apocalipse para João. Deus, o Pai, deu a Jesus para mostrar aos seus servos. Quem são os servos? Todos aqueles que são filhos de Deus, são servos do Senhor. Todos aqueles que estão dispostos a obedecer, a servir. E ele deu essa revelação para mostrar o que em breve há de acontecer. Olha só, Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano de 90 depois de Cristo e já fazem quase 2000 anos. E Jesus revelou para João que já estava breve. Agora imagina você se não está mais breve ainda agora, não é? Continuando lendo o 1º versículo. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, mais uma vez aqui, falando sobre a autoria, porque na semana passada, no vídeo anterior, a gente fez mais aquele contexto, não é? Quem não pegou, pode ir lá no meu YouTube, Geisa Carneiro, que tem o vídeo da semana passada. É muito importante você pegar esse primeiro vídeo. Versículo 2. Que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele, preste bem atenção, que lê as palavras desta profecia. Todo o livro de Apocalipse foi uma profecia. Felizes aqueles que ouvem. Algumas traduções dizem bem-aventurado. Eu amo essa expressão, bem-aventurado, porque é uma expressão que fala de plenitude, de algo completo, de contentamento pleno, de prosperidade em Cristo, de você estar bem, de você estar realizado. E a Bíblia diz: feliz, bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Mais uma vez o Senhor diz: o tempo está próximo. João, olha o autor novamente se identificando, João, apóstolo de Jesus, o amado apóstolo, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono. Então aqui nesses primeiros 4 versículos há uma introdução, uma apresentação de quem revelou a João e para quem ele estava escrevendo, para as 7 igrejas da província da Ásia. E nós vamos continuar lendo o capítulo e vamos
a conhecer um pouco mais dessas igrejas. Mas aqui tem algo interessante. Eu não sei se você que já leu Apocalipse, quando você parou nessa expressão aqui, você não ficou um pouco intrigado, intrigada, porque eu já fiquei muitas vezes. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos, essa expressão 7 espíritos, aqui está 7 espíritos, mas há traduções que falam 7 espíritos de Deus. E aqui em Apocalipse aparece 3 vezes essa expressão. No capítulo 3, quando Jesus fala à igreja em Sardes, ele diz: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Olha, que intrigante para a nossa mente ocidental, não é não? Vamos lá. Apocalipse 5:6 diz, ele tinha 7 chifres, 7 de novo, 7 olhos. A gente vai estudar ainda o capítulo 5, mas eu estou falando de onde a gente encontra em Apocalipse mais de uma vez a expressão os 7 Espíritos de Deus, e eu vou explicar para você o que isso significa. Claro que eu imagino que alguns aqui já tenham, né, recebido esse entendimento, mas a gente vai compartilhar o que a Bíblia diz. Então, no versículo 4 diz, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e aparece em Apocalipse mais 3 vezes. Deixa eu dar um oi querido aqui para Tiago, lindo. Deus te abençoe. Safira, vi que chegou aí também. Maria Inês. Eu não vou parar muito hoje, mas eu quero de antemão agradecer a todos que estão aqui, porque você acompanhando e depois compartilhando é a palavra de Deus que vai sendo propagada. E eu oro para que a sua vida seja muito abençoada, como a minha tem sido, mergulhando novamente nesse livro. Então, nós lemos aqui o versículo 14, e o que é que significa os 7 Espíritos de Deus? Fala aí para mim rapidamente. Alguém já leu essa expressão e ficou assim, intrigado? O que é isso? 7 Espíritos? Deus tem 7 Espíritos? Oi, Rúbia querida, Tati, Jai, escreve aí para mim. 7 Espíritos de Deus, meu Deus, que significa? Deus tem 7 Espíritos? Não é só o Espírito Santo, não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? João viu 7 Espíritos? Não é intrigante isso? Na verdade, todo o livro de Apocalipse, ele usa muitos símbolos, muitas analogias. O próprio João, ele utilizou esse gênero literário apocalíptico, que não é algo de João, não é algo da época que Apocalipse, mas muito antes desse ano já se escreviam, né? Antes de Jesus já tinham muitos escritos entre os judeus e outros povos da época, usando muitos símbolos. Então, nós vamos aqui lembrar exatamente do que a minha irmã aí falou, a Debbie, o que João está aqui reafirmando é o que está lá em Isaías, capítulo 11, 2. Oi, Edu, a paz do Senhor, querido. Pati, chegando aí. Vamos lá, preste bem atenção, tá? 7 Espíritos de Deus que está em Apocalipse por 3 vezes, não está dizendo que Deus tem 7 Espíritos, não está falando de 7 pessoas separadas. As mensagens de Apocalipse fazem alusão a Isaías 11, 2, porque ambos os livros descrevem sobre esses 7 Espíritos. É a manifestação do Espírito de Deus em sabedoria, em senhorio, em entendimento, em conselho, em fortaleza, em conhecimento e temor. Então anota aí Isaías 11, 2. João está recebendo de Deus a Jesus, né? Deus falou com Jesus para revelar a João, deu visões a ele, e ele vai falar de coisas que estão lá nos outros profetas também. E quando ele fala dos 7 Espíritos de Deus, ele está falando exatamente do que está lá em Isaías 11, 2. E diz assim, repousará sobre ele quem? Sobre Jesus, sobre o Messias, porque esse capítulo de Isaías, todo Isaías é messiânico, mas esse capítulo, Isaías 11, 2, está falando de Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento. Ó, Espírito do Senhor, 1,
sabedoria 2, de entendimento 3, espírito de conselho 4, espírito de fortaleza 5, espírito de conhecimento 6 e espírito de temor do Senhor 7. A manifestação do Espírito de Deus agindo em todas essas obras, não é? Ele agindo no senhorio de Cristo, na sabedoria, no entendimento, no conselho, na fortaleza. Os 7 Espíritos de Deus representam a plenitude, o poder do único Espírito Santo, que não é outro senão o Espírito de Deus. Nós estamos no primeiro capítulo, Vanuse, seja bem-vinda. Exatamente, virtudes do Espírito, Marley. Estamos em Apocalipse 1 e eu acabei de ler versículo 4, de 1 a 4, e vamos passar agora para o versículo 5. Ok, então? Vamos lá. Versículo 5 de Apocalipse 1 diz: E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama. Olha que coisa maravilhosa. Estava iniciando ali uma revelação tremenda. E João, o apóstolo do amor, ele mais uma vez confirma, ele nos ama e ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Você pode dar um glória a Deus aí bem forte, um aleluia. Ele me ama e ele me libertou dos meus pecados por meio do seu sangue. E aqui nessa introdução de Apocalipse, no capítulo 1, João traz uma revelação rica, quase que ofuscante, de Jesus Cristo glorificado. João viu Jesus glorificado, aleluia! E ele diz aqui nesse versículo 5, ele diz: Jesus Cristo, ele é a testemunha fiel. E eu quero chamar sua atenção aqui para algo poderoso na palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia, ela é harmoniosa, ela se explica, não é? Quando nós formos estudar a Bíblia, nós não podemos nos deter ou acreditar em nenhum tipo de doutrina que tenha como base um versículo só, porque isso por si já seria sinal mesmo de falsa doutrina, de falso ensino. Então, aqui em Apocalipse, a Bíblia está falando de Jesus, de revelações que já foram dadas em outros livros. E quando fala de Jesus, a testemunha fiel, a gente vai lá para João 8, 13 e 14. Escreve aí, João 8, versículo 13 e 14. Não esquece de apertar o coraçãozinho e de escrever e de compartilhar com outras pessoas, porque o que é que isso vai acontecer? O que é que vai acontecer se você fizer isso? Essa mensagem que está edificando a sua vida, as redes sociais, no caso aqui o Instagram e depois o YouTube, compartilhando e curtindo lá e comentando lá, vai mostrar para pessoas que abrem o Instagram. Então, pessoas que podem me seguir ou não, pessoas que podem seguir você. À medida que você vai curtindo e aumentando a audiência, né, deste vídeo, a palavra de Deus vai sendo espalhada, tá? Então, você tá aqui junto comigo, aprendendo do Senhor e pregando o evangelho junto comigo. Olha que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Oi, Rick, seja bem-vindo, meu lindo. Então, vamos lá. Eu estou no versículo 5 de Apocalipse e diz que Jesus é a testemunha fiel. E lá em João 8, 13 e 14, alguém já escreveu aí? João 8, 13 e 14 diz assim: Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou.
João que escreveu o Evangelho e aqui registrou essas palavras de Jesus, é o mesmo que escreve Apocalipse e lembra para a igreja, olha, ele é a testemunha fiel. Ele deu testemunho dele mesmo, mas o testemunho dele é verdadeiro. E aqui nesse versículo 5, João também diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Há vários relatos de ressurreição na Bíblia, vários, do Antigo Testamento o Novo Testamento. Jesus ressuscitou lá no livro de Reis, né? Tem o filho da viúva que foi ressuscitado pelo profeta. Jesus ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim, não é? Então, a Bíblia fala de ressurreição. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, muitos mortos saíram dos seus sepulcros e ficaram passeando pelas cidades. Olha que coisa sobrenatural, tremenda, prova de que Jesus é o Filho de Deus. Mas todos estes que morreram e ressuscitaram, eles morreram de novo e estão aguardando a ressurreição final, no grande dia, o dia em que Jesus tomará o governo de tudo por toda a eternidade. A gente vai estudar mais as doutrinas escatológicas, mas a gente precisa começar estudando Apocalipse, não é? Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dos mortos, ele está dizendo que Jesus foi o primeiro e o mais importante de todos a ressuscitar num corpo incorruptível para nunca mais morrer. Colossenses 1,18 confirma isso que João está aqui. O apóstolo Paulo escreveu. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Aleluia! Para quem tudo tenha preeminência. Então, essa expressão primogênito dentre os mortos significa exatamente isso. Ele é o primeiro, ele é o mais importante, é ele que tem a proeminência, porque ele foi quem ressuscitou, voltou para o Pai com o corpo glorificado e nós aguardaremos o dia que nos encontraremos com ele. Aleluia! Mas aqui no versículo 5 de Apocalipse 1, é nesse texto que ainda estamos, João, ele descreve, ele revela quem Jesus é e ele diz que Jesus é o soberano dos reis da terra. Eu tenho certeza que essa expressão é bem clara para você, né? Soberano diz o quê? É aquele que está acima de todo governo. É o rei dos reis, né? É o senhor dos senhores. Ele está acima de tudo. E Efésios 1, 20 e 21, escreve aí para mim. Efésios 1, 20 e 21. Efésios 1, 20 e 21. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, de todo poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Aleluia! Jesus é o soberano dos reis da terra e dos céus. Ele está assentado acima de todo poder, de todo governo. Ele é o Rei dos Reis. É tão importante nós estudarmos a palavra do Senhor e atentarmos para o que ela revela de quem Jesus é, porque Deus procura os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a quem eles conhecem. É impossível adorar a Deus verdadeiramente sem conhecê-lo. Então, quanto mais você tiver revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, de quem o Espírito Santo é, mais você vai adorá-lo em espírito e em verdade. Depois a gente vai fazer uma sequência de estudos sobre adoração, que é outra paixão da minha vida, né? Então, Jesus é o centro da nossa adoração. Jesus é o motivo. E aqui, João em Apocalipse está adorando Jesus, está dizendo quem ele é. E olha o que diz aqui no versículo 6. Ele para um pouco de falar de quem Jesus é e ele começa a falar de nós, de mim e de você. Versículo 6, Apocalipse 1 diz: e nos constituiu
reino e sacerdotes. Algumas versões dizem reis e sacerdotes, mas eu pesquisei aqui direitinho e a tradução que está mais próxima às cópias originais é essa, que diz que ele nos constituiu reino e sacerdotes. Tem uma versão que diz reino de sacerdotes, para servir a Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Aleluia. Você pode dar um amém aí? A Jesus toda a glória. Jesus é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, e ele nos fez reino e sacerdotes, rei e sacerdotes, reino de sacerdotes. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, se posicione como sacerdote na terra. Você já entendeu o que é ser um sacerdote de Deus? Vou te lembrar aqui, porque a base do entendimento do que é ser um sacerdote está lá no Antigo Testamento. Deus chamou um povo para ser sacerdotal. Deus nunca quis apenas uma tribo. Você sabia disso? Porque a tribo de Levi, lá de Israel, foi escrita como sacerdotes de Deus para cuidar do lugar de culto, para representar os homens diante de Deus, para oferecer os sacrifícios, para liberar os ensinamentos, trazer os juízos. Eles julgavam, os levitas julgavam, os levitas escreviam, eram escribas, os levitas cantavam, né? Muita gente acha que levita é só quem canta, tá errado. Na verdade, ninguém é levita mais, né? A tribo de Levi não existe mais. Usar como uma referência não é errado, apenas como uma referência, né? Mas aqui a gente precisa entender que nós somos um reino de sacerdotes. A tribo de Levi hoje é toda a igreja. Você sabia disso? É toda a igreja, porque toda a igreja é chamada para adorar e interceder. Essa é a função principal do sacerdote: adorar e estar diante do Senhor, conhecendo, levantando, né, o nome dele sobre a terra, exaltando o nome do Senhor e intercedendo. Através da adoração eu sou transformado, através da intercessão Deus me usa para transformar pessoas, para transformar ambientes, e você precisa interceder bastante pelas eleições agora. Nós estamos no ano de 2020, próximas a eleições municipais. Interceda e escolha bem quem você vai votar, porque nós precisamos ser sacerdotes no contexto da cidade. Deus não nos chamou para sermos sacerdotes no culto, no ambiente aqui da igreja. É fácil ser sacerdote ali, é maravilhoso, e os sacerdotes precisam se reunir mesmo. Mas Deus nos chamou para sermos sacerdotes em todo lugar, em casa, no trabalho, na rua, no banco, no supermercado, na padaria, em todo lugar, todas as funções que nós exercermos. E nós precisamos assumir a nossa identidade de sacerdote na terra como cidadãos. Perguntaram a Jesus assim, pegaram uma moeda, porque os impostos naquela época, se a gente reclama dos impostos no Brasil, na época do Império Romano não era graça não, minha gente, o negócio era feio, viu? E aí os judeus que eram dominados, né, pelo Império Romano, em muitas nações da época, chegaram para Jesus. E aí, mestre, achavam que Jesus ia ser o libertador de Roma, né? O libertador político. Jesus veio como o salvador do mundo, né? E aí perguntaram, você vai se lembrar dessa parte da palavra. Jesus, e o imposto? Eu tenho que dar imposto a César? Ele mandou pegar lá uma moeda e disse, olha aí, o que é que tem aqui? Tem a foto de César, então dai a César o que é de César. Jesus fazendo assim, compra suas obrigações como cidadão na
terra. Você escute bem o que eu estou dizendo e espalhe essa mensagem. Nós, a igreja, somos sacerdotes de Deus na terra e nós precisamos fazer diferença, nós precisamos escolher bem a quem nós vamos votar, nós precisamos nos envolver com política sim, porque a política está do jeito que está, porque os sacerdotes não estão se posicionando, não é? Então precisamos mesmo de pessoas honestas, de pessoas direitas, de pessoas tementes. E olha, não é só porque se diz que é cristão que serve para estar lá ocupando um cargo. Não, primeiramente eu voto num cristão, e principalmente em alguém que eu conheço de perto. Mas segundamente em alguém que, mesmo não sendo sacerdote de Deus ainda na terra, afirma seguir os princípios cristãos. Nós precisamos fazer diferença. Orar pela cidade, orar pelas autoridades, isso é bíblico, e nada de deixar o voto branco ou nulo e não ir. Estamos em pandemia? Tamo, mas a gente não vai para supermercado, não vai para tudo quanto é lugar, a gente vai votar, porque a nossa cidade precisa do nosso voto, ok? Somos sacerdotes, o que eu tô falando aqui tá dentro da palavra. Jesus nos salvou para sermos sacerdotes. Sacerdotes, sabe o que é que eles faziam? Os sacerdotes que Deus ordenou lá no Antigo Testamento. Primeiro eu quero ler para vocês Êxodo 19:6. Êxodo 19:6. Diz assim: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas palavras dirás aos filhos de Israel. Então veja bem, foi Deus falando a Moisés, dizendo que ele não queria apenas uma tribo, ele queria o povo todo. E hoje em Cristo, aqui em Apocalipse, no versículo 6, nós estamos lendo que nós somos reino de sacerdotes, somos reis. Então se cumpriu em Jesus o plano de Deus lá atrás, fazer de todo o seu povo sacerdote na terra. E o que os sacerdotes do Antigo Testamento faziam? Eles cuidavam dos locais de encontro, eles cuidavam do tabernáculo, e você e eu somos responsáveis em cuidar de lugares de encontro. Não estou falando de lugares físicos, onde eu e você estiver, precisa ser um lugar de encontro das pessoas com Deus, através daquilo que eu falo, através de como eu reajo, como eu ajudo. Eu preciso manifestar quem Deus é, onde eu estou. Você está entendendo? O sacerdote, ele carregava a arca do Senhor. A arca do Senhor é a presença. Então nós precisamos carregar a presença de Deus. Nós só carregamos a presença se nós entrarmos na presença. Os levitas precisavam ministrar, deveriam ministrar. E tinham os turnos em que eles ministravam diante da arca do Senhor, porque eles estavam ali apresentando as suas vidas em adoração. Eu não tenho como ministrar a presença de Deus ao outro se eu não estou na presença de Deus. Então eu preciso adorar, eu preciso me encher da palavra, eu preciso orar, eu preciso meditar. Oi, Márcia querida, vi que você entrou. Seja bem-vinda, minha linda. Isso mesmo. Elza Rafaela, glória a Deus. Seja bem-vinda, Elza, amiga de Marley, né? Vamos ficar junto aqui até o final, né? A gente está estudando aqui a Bíblia, a Palavra de Deus, e como eu coloquei lá no feed do Instagram, a Bíblia é o manual do Criador. Se a gente estudar a Bíblia, a gente vai se dar muito bem. Aqui no início a gente leu, felizes são os que leem e que ouvem, né? Sejam todos muito bem-vindos. Grazi e Shirley chegando aí. Vamos lá, estamos falando do nosso sacerdócio, estamos no capítulo 1, versículo 6. Sacerdotes são mordomos do lugar de encontro, carregam a presença, sacerdotes abençoam. O próprio Deus, ele ordenou a Moisés a bênção que os sacerdotes deveriam dizer. Você conhece essa bênção? Tem uma canção linda, linda, que foi lançada agora há pouco, que é a bênção. Se você não conhece, pesquisa aí no YouTube depois. A bênção. Eu conheço 2 versões, mas eu já sei que tem muitas outras, né? A Bênção é uma canção internacional, pessoas de muitas nações gravaram, e é exatamente essa bênção sacerdotal, a bênção chamada araônica, mas na verdade não era só de Arão, né? De todos os sacerdotes. Deus disse assim a Moisés: fala com Arão e seus filhos que eles liberem essa bênção sobre o meu povo. E o que diz? Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia! Essa é a bênção que Deus ordenou.
a bênção que Deus ordenou para os sacerdotes liberarem. Então, sacerdotes abençoem. Sua boca é para abençoar. Abençoa pessoa, abençoa lugar, abençoa. E você vai... usa essa música aí, ó. A Paty e a Marley colocaram a versão da Nive e do Gabriel. Gosto muito da versão deles. Muito. O Ministério Vocato lançou também agora uma versão linda, com divisão de vozes. Muito boa. É esse texto da palavra. Você é sacerdote de Deus. Você é chamado para abençoar. Nessa bênção aqui, nós liberamos proteção. O Senhor te abençoe e te guarde. E é o Senhor quem guarda. Nós liberamos a glória de Deus. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre você. Resplandecer o rosto de Deus é a glória de Deus, quem Ele é, o poder dEle, o amor dEle, a santidade dEle. Tudo que Ele é está resumido na glória dEle. Essa bênção aqui libera a graça de Deus, que o Senhor tenha misericórdia de você. Isso é graça. Isso é graça. Fala também de intimidade. Você está abençoando, olha, que você seja íntimo do Senhor, porque diz que o Senhor levante sobre o seu rosto sobre você, que o Senhor revele para você quem Ele é. Isso é intimidade. E o Senhor te dê shalom. Já falei em algumas lives aqui o que é shalom e foi traduzido como paz, mas shalom é muito mais do que paz. Por isso que nós devemos sim nos cumprimentar com shalom. Shalom é nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, tudo completo, tudo pleno. Então, que você esteja completo em Deus, que tudo na sua vida esteja no lugar certo que Deus planejou para estar, que você tenha paz. Aleluia! Essa é a bênção que Deus ordenou e que nós, como sacerdotes, devemos liberar sobre todas as pessoas, sempre colocar essa bênção na nossa boca. E é uma coisa tremenda, é que quando Deus termina de falar para Moisés essa bênção que deveria dizer a Arão, ele diz assim: e eu porei o meu nome sobre o meu povo. Que mistério isso. Depois a gente estuda sobre isso. Mas vai lá em Números capítulo 6 e depois você lê essa bênção, tá bom? Sacerdotes adoram, intercedem, já falou. Vamos para o versículo 7 de Apocalipse 1. Versículo 7 de Apocalipse 1. Vivian, sejam bem-vindas, minha querida. Vamos estudar a palavra do Senhor, nos encher de Deus. Maravilhoso estudar a palavra. Apocalipse 1, 7. Marcelo, seja bem-vindo também. Shalom a todos. Acabamos de falar o significado de shalom, então vamos nos saudar, né? Shalom, shalom para você, shalom para sua casa, shalom para sua família, shalom para os seus vizinhos, shalom para a nossa cidade, amém? Shalom para o Brasil. Vamos lá, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, aleluia! E todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Este é um versículo que a gente não precisa explicar, né? Tá falando da volta de Jesus. E aqui tem um sinal escatológico. Todo olho o verá. Nós vamos estudar Apocalipse. Vou tentar ser o mais concisa, mais prática possível, mas sem fugir daquilo que o Espírito colocar no meu coração. Mas nós vamos estudar também as doutrinas escatológicas. Então se prepara que a jornada, tem muito pela frente aí ainda. Se você não conseguir acompanhar aqui, não tem problema também. Ao vivo é bom que você pode comentar, você pode participar, eu chamo seu nome aqui, né? Carize aí, amém, Carize. Isso mesmo. E aí a gente vai interagindo, mas vai ficar salvo aqui no Instagram e vai ficar salvo lá no YouTube. Então vamos lá, Jesus vai vir e todo olho verá. E aqui ele mesmo fala, Jesus diz no versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa expressão se repete várias vezes aqui em Apocalipse. Quando diz o que é, o que era, o que há de vir, ele está repetindo exatamente o nome dele. Quando ele falou com Moisés lá no Monte Sinai, na sarça ardente, quando Moisés perguntou quem eu sou, ele diz eu sou o que sou. E ali naquelas 4 letras, né? Axé, Aie, Axé, estava declarando
Não sei bem se é assim que fala, tá? Eu não sou boa de hebraico, até já tentei, mas eu estudo hebraico para trazer os significados, mas não sei falar. Então, se eu errei alguma palavra aí, você pode pesquisar sobre o nome de Deus, o tetragrama, que aparece lá em hebraico, lá em Êxodo, quando Moisés se encontra com Deus e pergunta: como é teu nome? Ele diz: eu sou o que sou. E o que está ali são quatro letras em hebraico, que foi traduzida para a nossa língua como Yahvé. E alguns como Jeová, mas Jeová não é muito correto não, o mais correto é Yahvé. Mas o significado do que Deus falou com Moisés é justamente isso: eu sou o que sou, o que era, o que é e o que há de vir. E aqui repete a eternidade de Deus. A eternidade de Deus. Se tem um nome que identifica muito quem Deus é, o Eterno. Só Ele. Ele é o único Deus eterno. Todos os outros são falsos deuses, né? Não existe outro Deus. Ele é único, ele é eterno. E os judeus oram e falam muito o eterno, o eterno. E é bom que a gente coloque esse nome, né, no nosso vocabulário sempre que a gente for adorar o Senhor eterno. Ele é eterno. Aleluia. Ele é o alfa e o ômega. E aqui fala também da eternidade, porque alfa e ômega são a primeira letra do alfabeto grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, Apocalipse também, claro. Alfa, a primeira letra, e ômega, a última letra do alfabeto. Seria como dizer: eu sou o A e eu sou o Z. Eu sou o início e eu sou o fim. Não é? Deus está falando que Ele é completo, que Ele é tudo. Vamos adorar o Senhor? Quando nós formos declarar quem Ele é, a gente vai lembrar de tudo isso. Tu és o eterno, Senhor. Tu és o eterno, o Senhor não tem fim. Ele não tem início nem tem fim. A nossa mente é muito limitada porque o pecado nos limitou, mas um dia nós o veremos como Ele é. Aleluia, aleluia. E essa expressão repete também em Apocalipse 22, de 12 a 13, né? Ele mesmo diz: eu sou o alfa e ômega, e ele repete: o que era, o que é, o que há de vir, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso fala da eternidade, do poder do Senhor. Vamos para o versículo 9, vamos lá. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Na nossa primeira live eu expliquei por que João estava lá. Ele foi o discípulo, o único apóstolo de Jesus que morreu de velhice. Todos os outros morreram como mártires, crucificados, degolados por espada. E João morreu de velhice, como Jesus havia dito. Mas havia muita perseguição naquela época ainda. João já estava com 90 e poucos anos, segundo os escritos. E João foi exilado na ilha de Patmos, impedido de pregar o evangelho, mas lá Deus deu a visão a ele de Apocalipse. Ele escreveu e mandou os escritos de Apocalipse para 7 igrejas da Ásia, porque de lá, com certeza, esse livro se espalharia como aconteceu. Por causa da palavra de Deus, ele diz: estou na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito. Então o espírito dele saiu, né? Ele viu, ele teve visão, mas em algum momento ele tirou, o espírito dele saiu dele, de maneira que a Bíblia diz, chama de arrebatamento, e ele ouviu e viu tudo que ele relata aqui em Apocalipse. E eu quero conversar com vocês algo bem interessante. É só uma informação, tá? Não vamos polemizar isso, mas se você gostar da informação, você dá um joinha aí. Não sei se alguém aqui já estudou sobre isso. Ele diz assim: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Responde aí para mim, qual é o dia do Senhor? O que é que você já ouviu falar sobre o dia do Senhor? Qual o dia da semana que João foi arrebatado? Por que João disse no dia do Senhor? Ele não precisava escrever isso. Isso aqui não faria nenhum sentido, humanamente falando, né? Humanamente, com a nossa mente limitada. Não precisava dizer que dia foi. O importante é a revelação que ele deu, não é? Então, o que para você está indicando aqui o dia do Senhor? Diz aí para mim.
Marley. Marley sabida. O povo diz que é o sábado, né, Marley? Ok, Marcelo disse a sua volta. Essa expressão é usada também para falar da volta do Senhor. Mas aqui ele está dizendo que foi no dia do Senhor que ele teve visão. Então não tem como ser a volta do Senhor aqui no dia do Senhor, porque senão ele não teria como ver tudo. Já estaria acontecendo, entendeu? Os adventistas dizem que o sábado é o dia do Senhor, na vontade do Senhor. Domingo, sábado. Olha, você tá vendo? Sábado. Eu vou contar para você o contexto da época e aí depois que eu contar o contexto, o que era para João o dia do Senhor, tá? Para João, o que é que o João entendia como ser o dia do Senhor? Aí você vai entender, tomar suas conclusões, porque afinal de contas o Espírito Santo de Deus está em você, né? E ele te ensina todas as coisas. Então vamos lá. Deus ordenou um dia como o dia consagrado a ele. João era judeu e João, até a época de João, o dia que Deus havia ordenado para o judeu separar em consagração a Deus era o sábado. E naquela época, o domingo nem se fazia menção entre os cristãos. Sabe quando que o domingo começou a ser chamado o dia do Senhor, até por se dizer que foi o dia que Jesus ressuscitou? Aí tem outro estudo mais profundo, que é apenas as bordas, não é? Não são informações que interferem na nossa comunhão, na nossa salvação, na nossa santificação. E eu fico às vezes abismada com tanto de gente que fica discutindo com assuntos periféricos, né? O que eu tô te falando aqui para a revelação de Apocalipse é periférico, mas eu acho que é uma informação interessante para você saber. Então, o domingo como o dia do Senhor, desde pequena, minha mãe mesmo dizia, domingo é dia do Senhor, levanta menino, bora pra igreja, bora, hoje é dia do Senhor. A gente passava o dia de manhã e de noite na igreja porque era dia do Senhor. Isso veio de uma cultura desde o século, não é? Deixa eu pescar aqui. Isso, desde o século IV. Então, foi mais ou menos em 321 depois de Cristo que Constantino, você já deve ter ouvido falar dele, um imperador também romano, que fundou, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, porque até então era a Igreja de Cristo que começou em Jerusalém. Então, como ele tinha também origens de outras religiões, ele uniu as duas coisas e ele determinou que os cristãos deveriam se separar dos judeus, porque cristão e judeu, segundo ele, não tinha nada a ver, e se dedicar, colocar, aproveitar, né, que segundo a interpretação que eles tinham da época, o dia do Senhor era o domingo por causa da ressurreição, mas há controvérsia sobre isso. Depois vocês pesquisem aí, a gente não vai entrar aqui, mas quem quiser depois estudar sobre isso, me fala no direct que eu volto a falar, tá bom? Como eu falei, isso são assuntos periféricos, mas é importante você ter conhecimento. De repente alguém quer estudar a Bíblia, te faz uma pergunta dessa, aí você explica, olha, isso, a história mostra que foi assim, assim, mas o mais importante mesmo é Jesus ser Senhor da sua vida, porque Jesus disse que o sábado, que o homem não foi criado por sábado, mas o sábado criado por homem, ok? Mas eu vou te dizer aqui, deixa eu continuar aqui, não é? João era judeu, João seguia o Antigo Testamento, e João entendia que todo sábado era o dia do Senhor. Ele teve uma visão no sábado, segundo o que está aqui escrito. Você analisa direitinho e pesquisa mais sobre isso, tá bom? Mas eu estou te dizendo fatos históricos. Porque o domingo como dia do Senhor foi colocado como Constantino em 321 depois de Cristo. Então, João já tinha morrido, era tempo. Para João, o entendimento era, ele estava no sábado, num dia de consagração, de louvor ao Senhor, segundo as tradições judaicas, e naquele dia ele foi arrebatado e Deus mostrou o Apocalipse.
Mas isso é o mais importante de Apocalipse? Não, claro que não. Mais importante é a mensagem que vem agora, né? Então vamos lá. Versículo 11. Alguma pergunta sobre isso? E sábado aponta para o milênio, o dia de descanso. A gente vai estudar sobre o milênio. O princípio do sábado é descansar. O mundo está tão desorientado porque está do jeito que está, porque esquece dos princípios, dos estatutos do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Me diz aí se é ruim você passar um dia de descanso com a família, adorando ao Senhor, porque o sábado não é nem do jeito que a gente faz no domingo. Porque no domingo, principalmente para aqueles que estão envolvidos na igreja, é o dia que mais trabalha, não é? Diz aí, pastora Debbie, não é não? O dia que a gente mais se envolve com as pessoas e outras pastoras e pastores que estão aqui, é o dia que a gente mais trabalha. Então, se fosse seguir mesmo como dia de descanso, a gente já estaria ferindo isso. Mas Deus nos ensina com o sábado que Ele é o Senhor de tudo, que Ele que nos dá o que nós precisamos, e deixar de descansar é pecado. Deus é o Senhor, Jesus é o Senhor de todos os dias. Mas trabalhar, não descansar é pecado, porque eu preciso desfrutar daquilo que o Senhor está me dando e confiar que enquanto eu descanso, Ele trabalha. Amém? Glória a Deus. Tudo certinho aí? Vamos lá, versículo 11. Olha só, eu estou ao dispor de vocês depois da live, nos comentários ou no direct, mesmo que eu não olhe depois, eu vou lá e olho. Se tiver qualquer dúvida, fala comigo, tá bom? E você que vai assistir pelo YouTube, coloca nos comentários também, que eu terei o maior prazer de compartilhar. Versículo 11, vamos lá, meu Deus. Olha só, deixa eu fazer logo uma pergunta aqui. Eu tentei ser o mais objetiva, mas a gente precisa realmente conversar, não é? Eu não vou terminar tudo que eu preparei até o capítulo 3 aqui. Se vocês quiserem continuar mais uma meia hora depois, eu abro uma nova live e aí você entra comigo. Quem aí quer continuar para poder concluir hoje essa parte até as 7 igrejas, até o capítulo 3? Vamos lá? Fala aí para mim. Eu só tenho aqui 9 minutos, mas não vai dar tempo de terminar. Então eu posso concluir e posto lá os 2 vídeos também, para a gente fechar, porque senão semana que vem não vai fechar essa introdução. Coloca um joinha aí, ou um sim também. Kátia se atrasou, né, Kátia? Ai, ai, viu? Mas ainda bem que você entrou, depois você pega o vídeo do início. Dani, Marley, pronto, já tem aí umas 6, 7 pessoas, tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá. Tivesse uma, eu ficaria, tá bom? Para a gente poder concluir, mas quem não pode ficar, eu entendo, e a gente, você vê depois e a gente vai continuar semana que vem. Então vamos lá, versículo 9. O cabelo fica caindo assim, né? Vamos, saindo do lugar. Versículo 9, Apocalipse 1. Ok, gente, valeu. Bênção de Deus, Eliana Soares, Débora, Ana Paula. Glória a Deus. Paloma, querida, vamos junto. S. Lima, me diz teu nome para eu te chamar certinho. Thaís, Débora, Verinha. Bênção de Deus, todo mundo aí que já falou. Vamos lá, versículo 9 e 10. Eu, João, que também sou vosso irmão, porque ele estava escrevendo para a igreja, e companheiro na aflição, lembra, obrigada, Paty, lembra que a igreja estava vivendo dias difíceis. Se você acha que os dias agora são difíceis, você não viu nada ainda. A igreja era perseguida, presa, morta, martirizada, né? Yara, eu não combino com Tiara não, filha, já tentei algumas vezes, mas não dá certo. Obrigada aí. Certo, minha linda? Certo, Rosa? Vamos lá. Sou vosso irmão e companheiro na aflição. Então, lembra que o contexto ali era de aflição. E companheiro no reino. E na paciência de Jesus Cristo. Paciência aqui é perseverança.
estava na ilha chamada Pátimas, de novo ele repete, né? Por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus. Aí eu já li, gente, estou lendo de novo. Eu fui arrebatada em espírito do dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, aqui, versículo 11, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Então aqui a gente vê o endereço do que João estava escrevendo. Vamos falar sobre as 7 igrejas agora. As 7 igrejas que recebem as cartas enviadas por Jesus estão localizadas na Ásia Menor, que é a atual Turquia. Então você pode ir lá no mapa, entra no Google e coloca o mapa da Ásia, bota Turquia lá, você vai ver inclusive Esmirna. Esmirna ainda existe. Outras dessas cidades mudaram de nome. E as igrejas, as 7 igrejas que estavam ali próximo ao mar Mediterrâneo, né, na Ásia Menor, que ali abaixo do mapa, a ilha que ele estava ficava de frente para aquela igreja. É interessante você olhar o mapa, tem um mapa, o mapa ilustrativo, né, dessas 7 igrejas na época de João, e é como se João estivesse ali na ilha, olhando para o mapa e já vendo as 7 igrejas ali. Aquelas 7 igrejas, elas tinham também estradas, né, que os romanos construíram de fácil acesso. Então, a carta, o livro iria passar rapidamente de uma igreja para outra, e assim foi. Então, aquelas 7 igrejas estavam na região que hoje é a Turquia. E por que 7 igrejas? Porque existiam outras igrejas, né? A própria igreja de Jerusalém merecia uma carta direta de Jesus, não merecia, não? Deus sabe de tudo, ele é perfeito em todas as decisões. Através daquelas 7 igrejas, aquele livro chegaria a todas as outras. E o que Jesus falou para aquelas igrejas ali, né, para aquelas igrejas ali, é o mesmo que ele fala para a gente, para todas as outras igrejas. Verdade, os soldados entregaram as cartas para provar que João estava louco. Verdade, Nina, isso é verdade. Né? Tem um relato histórico de que João, né, tentaram matar João, colocaram ele numa bacia de óleo fervente e não aconteceu nada com ele. Isso não está registrado na Bíblia, mas em escritos, né, da igreja primitiva. Glória a Deus, né? Deus planejou, e a gente vai ler algo interessante que tem a ver com isso, né? Deus quem determina a morte dos seus servos. Então, antes de falar sobre as 7 igrejas, a gente precisa entender que o número 7, ele é muito representativo em toda a Bíblia e principalmente na construção de Apocalipse. 7 igrejas, 7 estrelas, 7 candelabros, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e por aí vai. Então, 7 muito usado em toda a Bíblia e também em Apocalipse. O número 7, basicamente, no Apocalipse, ele representa em toda a Bíblia, mas aqui de maneira muito especial, porque é repetido muitas vezes, a totalidade, algo completo, algo pleno, algo perfeito. Então, 7 não é o número da mentira, 7 é o contrário, é o número de algo completo, algo perfeito. Foi o próprio Jesus quem escolheu as 7 igrejas para liberar uma mensagem que continua valendo para todos nós, não é verdade? Elas eram bem próximas umas das outras, normalmente aproximadamente 50 quilômetros umas das outras, então eram bem pertinho. E um ia, né, se comunicando com a outra e compartilhando a mensagem. Então vamos continuar lendo aqui, para a gente ver o que é que Jesus continuou falando. Versículo 12: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, porque veio por trás dele aquela voz de trombeta, aquele som forte. Vi 7 castiçais de ouro. Começa a imaginar aí a visão que João teve, porque Apocalipse é esse livro que a gente lê e a gente começa a tentar imaginar, porque é difícil ver do jeito que ele viu. Claro, só se Jesus nos mostrar, mas a gente precisa visualizar 7 castiçais de ouro. Os castiçais lembram aqui a menorá, não é? Lá que o próprio Deus mandou fazer a menorá para o tabernáculo. 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais,
um semelhante ao Filho do Homem. Ele viu o próprio Jesus, porque Filho do Homem é Jesus. Vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Ouro fala de divindade, de glória. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Aleluia! Eu não consigo ler Apocalipse sem me entusiasmar, porque Apocalipse é glorioso. João viu Jesus glorificado. Após receber a ordem de escrever o livro de Apocalipse, João teve uma visão de Cristo andando no meio dos 7 candeeiros, né, dos 7 castiçais. E ele tinha à sua destra, à sua mão direita, 7 estrelas. No próprio capítulo 1, no versículo 20, a explicação desse simbolismo de candeeiro, né? Castiçal e estrela. O próprio João disse, né? Jesus revelou que os castiçais representam as 7 igrejas, e as 7 estrelas representam os anjos das 7 igrejas. E os anjos são os líderes daquelas igrejas. João viu o Cristo glorificado e é assim que nós o veremos. Então, meu irmão, minha irmã, persevera, se santifica, honra a sua fé, porque crer em Jesus não é só acreditar, crer em Jesus é tê-lo como Senhor, é receber a mensagem dele de vida, de cruz, de renúncia, é andar como ele andou na terra. Então se prepara, porque a gente vai ver Jesus glorificado. Aleluia! E ele viu Jesus de cabelos brancos, não é porque Jesus estava velho, não, que Jesus não envelhece, ele é eterno. Os cabelos brancos aqui é a representação da pureza e da eternidade. Os cabelos brancos de Jesus falam de pureza e de eternidade. E Daniel teve a mesma visão, sabia? Daniel teve a mesma visão. Aqui João teve. E Daniel, está lá em Daniel 7:9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve. Jesus se apresentou para Daniel. Gente, muitos anos antes de João, Jesus já glorificado, porque ele era, ele é e ele será. Então, quando ele veio, ele já era, né? Ele está sendo agora o que ele sempre foi. E Daniel teve essa visão e ele diz: os cabelos da sua cabeça como pura lã. Daniel 7:9. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Ezequiel também teve a visão. Então, como a palavra de Deus é tremenda, Ezequiel não conheceu João, João não conheceu Ezequiel, Daniel não conheceu João, né? E eles revelaram mesmo porque veio do Espírito de Deus. A Bíblia é a revelação do Espírito de Deus para a humanidade. Aleluia! Esse ancião de dias, ele não poderia ser outro senão o Cristo glorificado, como aparece em outras passagens no Velho Testamento. Jesus também é chamado o anjo de Deus, o anjo do Senhor. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia a expressão o anjo de Deus, o anjo do Senhor, mesmo no Antigo Testamento, se estiver com letra maiúscula, está se referindo a Jesus, a manifestação de Jesus, ali naquele momento, naquela revelação. Ezequiel, quanto, Marleizinha, eu não anotei. Ezequiel, eu só lembrei. Então, depois tu pergunta aí, viu? Procura aí, viu, meu amor? Você vai achar. Ezequiel teve uma visão do trono de Deus, né? E de Jesus. Diz aqui João que ele olhos como chamas de fogo. Eu amo essa expressão, eu amo fogo. Por sinal, já está saindo aí a 2ª edição do meu livro que fala de fogo. Aleluia, não é de Apocalipse, mas é de fogo, né? Quem não conhece o livro, Adoradores e Ministros Mantendo o Fogo Aceso no Altar, fala do nosso sacerdócio, fala da santidade de Deus. A nossa santidade ao Senhor. Eu tenho algumas edições da primeira edição lá na igreja. Quem é da igreja me procura se ainda não adquiriu. Mas você pode também compartilhar o link da nova edição. Tem algumas coisinhas a mais, algumas correções que eu fiz. Capa nova, editora nova, tá aqui na minha bio.
e tá também no meu YouTube, já tá em pré-venda pela editora Viseu. Eu estou muito empolgada porque os testemunhos que eu ouvi desse livro até hoje realmente confirmam que eu não poderia ter escrito, só o Espírito Santo mesmo para me inspirar. E eu agradeço ao Senhor e eu não quero esconder nem enterrar talento, né? A gente está aqui para multiplicar aquilo que o Senhor nos deu. Então, gosto demais. Fogo fala demais comigo porque o fogo de Deus é real. Há um fogo que queima nos olhos de Jesus, há um fogo que vem quando o Espírito vem, há um fogo da presença dele, há um fogo, fogo fala de vida, fogo fala de poder. E João viu Jesus com olhos como chamas de fogo. Seus olhos em chamas que veem absolutamente tudo. Fogo purifica, mas fogo também traz juízo. Apocalipse é um livro que fala da vitória de Jesus, do governo dele, fala do juízo dele. Então, os olhos de fogo trazendo juízo a todo pecado, a toda iniquidade. Nós precisamos olhar para Jesus também com temor, porque ele virá julgando a terra. Mas esse fogo nos atrai, porque esse fogo nos purifica. Aleluia! Ele vem, esses olhos, para purificar os seus servos e para julgar os infiéis. No versículo 15 diz mais uma característica de Jesus, algo que João viu, diz: os seus pés semelhantes a latão reluzente. Algumas versões falam de bronze que saiu do fogo, alguma coisa assim, mas é por causa da tradução da palavra. Bronze é diferente de latão, mas todos são metais que vão ao fogo, né? Como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aleluia! O fogo purifica o ouro. E olha que a Bíblia fala também do fogo das provações, né? Quando a gente está passando por momentos difíceis, né? Tem umas amigas aqui que estão me acompanhando e elas sabem do que eu estou falando. Dias difíceis, muita luta, muita provação. Tá passando pelo fogo para ficar refinada como ouro, não é? Aleluia, aleluia. E vamos lá, João viu os pés de Jesus como? Não é que os pés de Jesus eram bronze ou eram latão, como a estátua que Daniel viu, não. Como latão, porque era um metal que João conhecia. Ele teve aquela visão, os pés dourado, né? Que não era ouro, mas o latão tem aquela cor de ouro mais escura, né? O bronze e o latão também. Depois você pesquisa a diferença entre bronze e latão, é interessante. Os dois possuem uma mesma composição, mudando apenas um dos elementos, e tem funções diferentes também. Mas na tradução, algumas versões botaram bronze e outra latão. Mas o que importa aqui é o que ele viu. Ele viu um metal muito brilhoso nos pés de Jesus, e ele disse que era parecido com latão. Era um material que existia na época. A King James atualizada, que é uma versão muito boa da Bíblia também, diz assim: seus pés reluziam como metal. Olha que fidelidade dessa tradução. Quando é refinado em fornalha ardente. Então ele teve aquela visão gloriosa de Jesus, olhou para os pés e viu como um metal em cor de bronze reluzente, brilhando. Ele viu, e bronze na Bíblia, esse bronze ou latão, que é um metal resistente, significa força, significa poder. Jesus esmagará de uma vez por todas a cabeça de Satanás, destruirá todos os seus inimigos, né? Eu gosto também dessa versão King James, é porque alguns versículos dela não são muito assim conhecidos hoje, acabam mudando uma palavra ou outra. Aí eu estou trazendo a mais tradicional, mas eu sempre gosto de trazê-la aqui, vocês já perceberam, né? Eu gosto de trazer NVI também. E é muito bom a gente pesquisar em muitas ações. Gosto da NVI, Paty, acabei de falar. Gosto. Tem algumas palavrinhas nela que foram corrigidas, né? Em outras versões lançadas posteriormente, mas eu gosto da NVI. Vamos lá. Sua voz, o que João viu e ouviu, tá? Era como de o som de muitas águas. Gente, eu amo o som de águas. Você gosta também? Diz aí quem gosta de ouvir o som de água. Olha, eu tava assim nos dias
de um pouco de estresse uns dias atrás, sabe o que é que eu fiz? Eu abri o YouTube e coloquei assim som de águas e coloquei junto de mim para eu ficar ouvindo e me imaginando no rio, no mar e descansando, porque o som de água traz isso, né? O som de água é poderoso, mas aqui não é o som dessa aguinha que relaxa, não. É o som de muitas águas. Também não é o som do mar, que eu amo o mar. Ai, como eu amo ver o mar, contemplar o mar. Você gosta também do mar? Eu amo o mar. O mar, para mim, mostra a glória de Deus de uma maneira assim tremenda. Mas aqui está dizendo o som de muitas águas. Eu tive a oportunidade de conhecer as cataratas de Iguaçu, né? Minha filha Natália mora no Paraná e a cidade dela, a pastora Marli estava aqui, não sei se ainda está, mas a cidade é uma delícia, Ponta Grossa, fica pertinho de Curitiba. E para Foz do Iguaçu, umas 7 horas de carro. E a gente foi, acho que no segundo ano que a gente foi visitá-la, né? Tinha que aproveitar. Meus queridos, eu imagino que alguém aqui já tenha ido. Quem não foi, vale a pena. Vale a pena separar, economizar, planejar e conhecer Foz do Iguaçu, porque Deus fala com você. Deus fala com você naquele lugar. Só Deus para criar um negócio daquele. Quando eu comecei a descer a trilha para ir lá no lugar que a gente vai, na ponte que tem lá, a passarela, né, que a gente fica bem pertinho das cataratas, eu já comecei a acelerar o coração de ver a glória de Deus naquele lugar. É muito tremenda a natureza. E a gente que conhece a palavra e sabe quem criou, a gente vê aqui. E eu lembrei desse texto. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. E outros textos da Bíblia falam, Ezequiel 43, o profeta diz, eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas. Olha que coerência. Aleluia. Como a Bíblia é. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Ezequiel não conheceu João, mas ele viu a mesma coisa. Deus deu esse privilégio para eles, né? Como o som, a voz do Senhor será como voz de muitas águas, encobrindo as outras vozes e ruídos. Presta atenção. Voz de muitas águas, por quê? A voz dele é tão poderosa que quando ele fala, todas as outras vozes cessam. Quando você ouve a Deus, não importa o que falem, você ouviu Deus, pronto, a voz dele cobre tudo. É isso que a Bíblia diz em outros textos, como a voz dele é poderosa, como o som de muitas águas. E aqui João viu, porque se João tivesse em carne, assim, sem ter sido arrebatado, mesmo ele não tendo sido arrebatado, a voz de Deus cobriria todas as outras vozes. Agora diz aí para mim, pode escrever aí. Não já teve momentos que você ficou buscando Deus falar, e aí um falava uma coisa, outro falava outra, outro falava outra, outro falava, e o seu coração falava uma coisa. Quando você entendeu o que Deus estava falando, ponto, cessou. Todas as outras vozes não importavam mais para você, porque você ouviu Deus falar com você. E como Deus fala? Deus fala através da palavra dele, Deus fala através de uma canção, Deus fala através de um ensinamento de alguém, Deus fala através da oração, mas quando ele fala, você não tem dúvida que ele falou, porque a voz dele é como voz de muitas águas. Aleluia! Cobre todas as outras vozes. Então vamos buscar ouvir a voz de Deus, porque as coisas mudam. Eu vi isso do apóstolo Luiz Hermínio uma vez e eu achei tremenda essa revelação. Guarde aí, se você ainda não ouviu, você vai ouvir agora. As coisas não mudam quando eu falo com Deus. Quando eu falo com Deus, eu estou derramando o meu coração e isso precisa ser feito. Eu preciso orar, preciso falar com Deus. Mas as coisas não mudam no momento que eu falo. As coisas mudam quando Deus fala. Aleluia. Quando Deus manda a resposta. Quando Deus diz hoje, olha filha, fica tranquila, porque eu tô no controle de tudo. Aí tudo se acalma. As coisas não mudam quando eu falo, mas quando Deus fala. Quando eu ouço Deus falar. Então, oração também não é só falar. Oração é ouvir também, não é, queridas? Então, nós precisamos buscar ouvir a voz do Senhor. E João teve esse privilégio de ouvir a voz de Deus. Mas vamos lá, vamos continuar. Aleluia, Deus, aleluia e glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos buscar ouvir a voz do Senhor. Então João estava tendo a visão de quem Jesus e assim como numa queda d'água, quem já foi em cachoeira sabe, né, que a gente
fica lá debaixo da cachoeira e mesmo tendo pessoas pertinho, a gente não ouve a voz de ninguém, porque a gente está ali imergido naquelas muitas águas, né? E assim a gente precisa estar debaixo da cachoeira do Espírito, ouvindo a voz do trono de Deus. Vamos continuar? Versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Mais uma vez, João relata como que ele viu. Ele viu o rosto como um sol. Você e eu não conseguimos olhar para o sol muito tempo. E assim ele viu e ele comparou. Olha, o que eu vi refletia tanta glória, tanta luz que era como o sol. Mas eu quero destacar aqui 2 palavras. A destra. Tinha na sua destra. Destra você sabe, né? Destra é mão direita. A destra na Bíblia representa autoridade, poder. A destra de Deus, a mão direita de Deus, governo. Ele governa, a sua destra governará. Porque destra fala de autoridade, poder, de honra. E João viu as 7... Perdão. Já bebi água. Vou beber de novo, peraí. João viu as 7 estrelas, que são os pastores da igreja, os líderes da igreja, à destra. Então, Jesus estava segurando a autoridade que os pastores têm, foi delegada por ele. As estrelas que João viu nas mãos de Jesus, versículo 20, disse que era o anjo das igrejas, cada anjo de cada igreja que eram os pastores. E aqui nesse versículo, ele diz assim: a espada de 2 fios da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Você já deve ter visto, a palavra de Deus é essa espada de 2 gumes, né? A espada, ela sempre foi usada naquela época de João como o revólver mais potente, né, que pode existir, a arma de fogo mais poderosa que se tem hoje. Então era a espada de 2 fios, e a espada era o símbolo máximo de força armada e vitória no mundo antigo. Então João viu na boca de Jesus a espada. Olha, meus irmãos, mas espada fica na boca? Hein? Espada fica na boca? Espada fica na mão. Mas por que João viu na boca? Porque aquela arma poderosa que João estava vendo é a mesma que Paulo falou lá na armadura em Efésios 6. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra poderosa na boca de Jesus é a própria palavra de Deus, o decreto de Deus, que corta afiadamente dos 2 lados. Na mão direita estavam os anjos da igreja, as estrelas. E na boca de Jesus estava a espada, que é a palavra de Deus. Isso mesmo, a palavra de Deus. A poderosa espada, a palavra do Senhor. O escritor da Epístola aos Hebreus, ele fala sobre isso. Ele diz lá, Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e ativa e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia, aleluia. Hebreus 4:12. Então vamos lá, a gente já está chegando para o fim, porque nas igrejas eu vou fazer um panorama, porque eu quero incentivar você a ler. Eu sei que muitos aqui já estudaram, mas você está comigo nessa jornada de Apocalipse, então lê de novo, capítulo 1 até o capítulo 3. Ora, pede ao Espírito Santo para falar com você naqueles ensinamentos, nas revelações de Jesus para as igrejas, não é? Então você vai receber palavras poderosas, eu creio. Mas eu já estou chegando para o final. Vamos lá. E quando eu vi, versículo 17... Quando eu o vi, João viu toda aquela glória de Jesus, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra.
Aleluia. Jesus pôs a mão, o braço direito, a mão sobre João e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Eu fui morto, mas eis que estou vivo para sempre. Amém. Aleluia. E olha o que Jesus diz aqui. Sobre isso eu quero pensar com você agora. Tenho as chaves da morte e do inferno. Inferno aqui, Sheol em grego, que fala o lugar dos mortos, o lugar de tormento, chaves da morte. Isso não significa de maneira alguma que é Jesus quem causa a morte, mas que ele que tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Hebreus 2, 14 e 15 deixa claro que a morte é causada pelo diabo. O salário do pecado é a morte. E aqui Hebreus 2, 14 e 15 diz assim: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Está falando de Jesus. Para que pela morte, a morte de Jesus, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, o domínio da morte. Ele aniquilasse, porque em Jesus nós temos vida eterna. Em Jesus, mesmo morrendo aqui, nós vamos morrer aqui na terra, claro, né? Se não estivermos vivos no arrebatamento, se morremos antes, né? Porque se nós estivermos presentes no arrebatamento, nosso corpo será glorificado. A gente vai falar desses assuntos, né, bem polêmicos de Apocalipse. Eu vou compartilhar com você aquilo que eu creio, porque são muitos estudos, são muitas linhas teológicas, e você precisa estudar também, buscar do Espírito Santo, e principalmente quando nós encerrarmos Apocalipse, a última live vai ser a mais importante de todas, que é como esperar o fim. Essa é a mais importante de todas. Então vamos lá. Hebreus confirma, quando Jesus diz eu tenho as chaves da morte, não é porque ele mata, é porque para os seus filhos é ele quem determina. Você sabia? As chaves do inferno, porque é ele também que vai colocar lá Satanás e os demônios. Pensa comigo, João estava com a igreja sofrendo muitas aflições. O Império Romano estava maltratando os cristãos e a qualquer momento eles poderiam ser mortos. Eles estavam vivendo momentos de angústia, não é porque eles serviam a Jesus, criam o evangelho, que eles também não tinham medo, né? Eles se entregavam corajosamente, eles não negaram Jesus, mas a angústia vinha, a aflição vinha. Pedro escreveu, João também escreveu, Paulo escreveu para a igreja perseverar nas tribulações até o fim, lembrou da vinda de Jesus, não é? E essa igreja era a igreja que João estava escrevendo a revelação de Apocalipse. Jesus diz: João, diz para a igreja, diz para as 7 igrejas da Ásia que elas não temam a perseguição, porque os meus servos vão morrer no dia que eu determinar. Que eles não temam, porque eu tenho a chave da morte e do inferno. Sou eu que determino, não sou eu que determinei a morte. Vocês estão entendendo? Sou eu que determino o dia. É isso que ele está dizendo aqui. E por isso eu não vou me cuidar, e por isso eu vou me expor ao vírus, e por isso eu vou ultrapassar a velocidade, e por isso eu vou me jogar. Não, nada disso. Eu não posso tentar o Senhor, a vida e a morte estão na mão dele, é ele que determina, não sou eu. Enquanto eu tiver ar para respirar, eu vou viver a vida dele em mim, eu vou perseverar em fé, eu vou obedecer a palavra do Senhor, eu vou orar um pelo outro, eu vou receber a oração, porque a oração uns pelos outros é muito poderosa, como a gente precisa orar uns pelos outros, não é? Mas eu vou descansar na certeza de que pode vir o tempo ruim que vier, é Jesus que tem a chave da morte e do inferno. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O tempo e a maneira da morte de cada um estão sob o seu controle. Pensar nisso é ânimo. E era ânimo para a igreja, para os perseguidos da época de João, e continua sendo para nós esperança, alegria. Não temos que temer nada, não temos que temer enfermidade nenhuma. Eliana querida, olhei aqui você escrevendo aleluia e lembrei, Senhor te curou de um câncer. Por quê? Porque o seu dia não estava determinado
apaixonado por Ele. Você tem muito ainda para fazer para o Senhor. Ele tem muito o que te usar na terra. Você, sacerdote de Deus na terra. Mas infelizmente outros se foram. Por quê? Porque o dia deles estava determinado. Aprove ao Senhor. Deus não tem prazer na morte no ímpio. Não tem prazer. Mas o dia do ímpio também chega. Que preguemos o evangelho, que intercedemos por aqueles que ainda não conhecem Jesus, não é? Para que possam conhecer esse Jesus maravilhoso. Isso mesmo, Lio. Vitoriosa. Tem que testemunhar muito o que o Senhor fez na sua vida. Aleluia. Vamos lá, meu povo. Versículo 19, ok? Apocalipse 1:19. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, eu tinha citado esse versículo, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então vamos agora. A carta, que carta foi a interpretação dos teólogos, tá? Mas não diz aqui que é uma carta, mas Jesus disse, escreve aí essa carta, né? Não falou carta, mas escreve aí e manda para as igrejas. Então, você vai ler as cartas, tá? Eu vou dar aqui o panorama e a explicação delas. Jesus fala sobre a igreja. Gente, o que eu vou falar aqui, eu vou gravar em um videozinho curto, porque é uma verdade que precisa ser compartilhada. A igreja tem sofrido. Pois é, Lima, o Instagram não parou. Eu tô achando que eles liberaram agora a live há tempos infinitos. Será? Verdade. É bom que não corta o vídeo, né? E fica lá no YouTube todo também e aqui no feed. Mas vamos lá, presta bem atenção. Vou gravar um vídeo sobre isso. Vou me preparar de novo, arrumar direitinho aqui, porque aqui tá dentro do estudo de Apocalipse. Olha só. É muito importante isso que eu vou falar para você agora. Jesus não falou para um membro de igreja. Jesus nem falou só para o pastor da igreja. Jesus disse, fala para a igreja. Igreja em grego aqui, no todo o Novo Testamento, é eclésia. Eclésia foi pregado por muito tempo e muitos ainda falam que o significado eclésia é chamados para fora. Você já ouviu isso? E você já pode ter ouvido, chamados para fora do mundo, chamados para fora do sistema religioso e por aí, chamados para fora das 4 paredes, né? Mas essa é a interpretação literal de eclésia. Mas a interpretação da época de João não era essa. Porque nem todas as palavras com a sua origem etimológica é que tem um significado real para a comunicação das pessoas. Quantas palavras, se nós formos consultar, pesquisar em português e a gente for ver a junção delas, elas não têm nada a ver com a conotação que ela foi dada, não é verdade? E assim era eclésia. Eclésia é a junção de 2 palavras gregas que realmente significa... Não anotei aqui, cortei que era muita informação. Mas significa chamados para fora e você pode pesquisar. Você vai encontrar um monte de estudo lindo e bom sobre esse significado literal. Mas acredite no que eu estou te dizendo aqui. Quando Jesus falou para João, a visão de João era a visão de como essa palavra era usada naquela época. E a palavra eclésia, quando eles falavam, até os romanos usavam eclésia. Eclésia não é uma palavra grega para os evangélicos, não. Eclésia é uma palavra grega que todo o Império Romano usava na época. E eclésia significa, no contexto que a palavra era usada, e aí, tchan, 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 tchan. Eclésia significa... Deixa eu pescar aqui para eu não errar. Isso. Eclésia significa assembleia. É porque eu ia falar congregação, tá? É também congregação. Eclésia significa assembleia, reunião de pessoas com um objetivo comum. A igreja é a reunião dos salvos, é a congregação dos salvos. Ninguém é igreja sozinho. É filho de Deus,
vai ser salvo, mas não vai usufruir das bênçãos da congregação, do ser lapidado pelo outro, do manifestar os seus dons ao outro. E tem mais, nós estamos utilizando a tecnologia para compartilhar a palavra, mas nem essa live aqui substitui a sua presença na congregação. Essa live nem nenhuma outra, nem nenhum culto online. Nós utilizamos essas ferramentas no momento de pandemia, mas nós não podemos nos acomodar com isso. Vamos continuar utilizando. É bom, é importante. Tem muita gente que precisa ouvir a palavra de Deus para ir para a eclésia. Precisa ouvir aqui para consolidar a sua fé, para aprender mais de Deus, para estar aqui, né, nessa comunhão gostosa que a gente tem, mas tem que ir para a eclésia, tem que ver o irmão, tem que orar pelo irmão, tem que se envolver nos ministérios, tem que manifestar os dons, tem que orar pelo outro, tem que receber a palavra que Deus, a palavra que Deus está liberando ali, do seu pastor, do seu líder, daqueles que estão com você, e você mesmo abençoar vidas. É difícil a vida da eclésia? Claro que é difícil. Eu conheço um monte de gente que diz, não vou mais para a igreja, tanta gente falsa, hipócrita. Tem gente assim em todo lugar, porque o ser humano é pecador. Mas na igreja é o lugar da comunhão dos salvos, um lapida o outro. Se eu não sou capaz de perdoar o meu irmão que me ofendeu, de colocar minha justiça diante de Deus e dizer, Senhor, olha para aquele irmão como ele é falso, liberta ele, Jesus. E eu mesmo ir lá e confrontar e amar, eu não me converti ainda. Eu estou dominada pelo orgulho, pela natureza carnal, não é? Eclésia é corpo, eclésia é assembleia. E olhe, essa palavra estava lá no Antigo Testamento. Antigo Testamento, a mesma palavra, a palavra correspondente de eclésia, é a palavra carral, Assembleia do povo de Deus. E Deus falou para Israel muitas vezes, congregue o meu povo, reúna o meu povo. Deus não poderia tirar Moisés sozinho? Poderia? Não, mas Moisés, podia chegar Moisés, eu escolhi você, vem para cá, vem comigo, a sua descendência vai dar continuidade à promessa de Abraão. Não, ele chamou o povo. Deus gosta dos filhos reunidos. Deus gosta disso. Aleluia, glória a Deus. Isso mesmo, Marley. Vamos lá. Então vamos lá. É interessante notar que muitas pessoas usam essa palavra igreja justamente para se afastar da igreja. A igreja só fica dentro das quatro paredes, mas isso é uma mentira, isso é um sofisma, é uma mentira que se tornou verdade, é uma coisa maligna, né? Nós já vivemos fora das quatro paredes a maior parte da nossa vida. Lá a gente entra só para si fortalecer, para adorar junto, para congregar, porque a gente é eclésia, não é? A gente é a Assembleia dos Santos e a mensagem de Jesus foi para a igreja, não foi para nenhum nem outro. Então muitos estão se afastando da igreja por isso. Tá numa igreja, não se identificou, não cresceu, não sei, seja qual for o motivo, se chateou com alguém, né? A líder de louvor não tá cantando as músicas que você gosta, né? A líder do Ministério de Louvor na Central sou eu, que não é da Central, que fica sabendo que eu tô falando de mim, né? Já acontece. Teve pessoas que saíram da igreja porque não foram aprovadas na audição do louvor, mas não vai pro mundo, vai para outra igreja, mas congrega, não é? Vamos lá. A igreja de Atos se reunia nas casas, nos templos. Muita apostasia, é verdade, mano, é isso mesmo. Então, ninguém é igreja sozinho. E para encerrar aqui, eu quero lembrar dois textos da Bíblia. Romanos 12:5 diz, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. E cada membro está ligado a todos os outros. Ninguém é igreja sozinho. 1 Coríntios 12:27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Vocês, coletivos, são o corpo de Cristo e cada um individualmente. individualmente é membro. Eu tô rindo aqui por causa do que Marley escreveu. Vocês leem aí, dei risada com ela, porque Marley é uma graça. Eu digo a ela que ela me alegra toda vez que eu converso com ela. Brincalhona demais, de bem com a vida. E olha que tem uma história de luta que não é pequena, né, amiga? Glória a Deus. O Senhor já está te dando vitória. A restituição virá. Aleluia. Então vamos lá.
Resumindo, Jesus falou para a igreja é corpo, igreja é congregação, né? E vamos lá. Vamos às cartas. Em cada uma dessas cartas individuais dentro de Apocalipse, a gente nota um padrão de organização. Um teólogo que escreveu um livro chamado Mais que Vencedores, William Hendrickson, eu acho que ele é alemão, ele destaca um padrão nessas cartas. E aí ele separou, toda carta tem saudação e destinatário ao anjo da igreja em Éfeso, autodesignação de Cristo, ele diz, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Cada carta ele se autodesigna. Tem uma aprovação, ele faz um elogio, tem uma condenação também, apenas Esmirna e Filadélfia não tiveram nenhuma repreensão de Jesus. E as que foram, né, tiveram advertência também. Jesus faz uma ameaça, diz, se vocês não se consertarem, alguma coisa vai acontecer. E sempre encerra com uma exortação. Ao que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E também todas receberam uma promessa, como, por exemplo, ao que vencer dar-lhe de comer da árvore da vida. Então agora eu vou fazer um panorama, porque você vai ler as cartas, ok? E eu vou falar aqui um panorama, porque tem tudo a ver com a gente. A palavra do Senhor continua falando conosco. A igreja em Éfeso é elogiada por seu bom trabalho, por rejeitar o mal, por sua perseverança e por ser paciente. Mas Jesus critica aquela igreja, exorta aquela igreja pelo seu esfriamento do seu primeiro amor. A recomendação é que a igreja se arrependa. Lembra de onde você caiu? Se arrepende, volta a praticar as primeiras obras. O primeiro amor, aquele amor fervoroso, aquela paixão de servir, de orar, de estar na igreja, de evangelizar, de fazer as coisas com alegria. Quantos estão na igreja sem o primeiro amor? Lembra-te, onde foi que caiu? Quando foi que você começou a parar de se alegrar? O que é que começou a ocupar sua mente e seu coração? Qual as conversas? Você tem orado? Você tem tido disciplina? Então, Éfeso recebe essa repreensão e Jesus diz que a promessa é que eles receberiam a árvore da vida. Esmirna é elogiada por suportar o grande sofrimento a que estava sendo submetida. Esmirna não recebe nenhuma crítica. Verdade, Nina, a gente precisa cavar o primeiro amor, Olha, preste atenção, vou falar um pouco porque eu sinto que devo falar e de repente alguém precisa ouvir mais sobre isso, né? O motivo do primeiro amor continua real. Qual o motivo do primeiro amor? Deus, Jesus, o encontro com Ele, a salvação, a presença do Espírito Santo. Então, o motivo do primeiro amor continua. E o problema não está no motivo. Se eu preciso de motivo para amar novamente, ele continua inabalável, imutável, continua digno. Então, o que é que falta? Uma entrega, uma renúncia, um arrependimento, um renovar da mente, um encharcar-se da palavra, ter uma vida de adoração para estar perto da fonte, que é Ele. Ele é a fonte do amor, do primeiro amor. E a gente precisa estar com Ele. Então vamos lá. Esmirna foi elogiada, não recebeu nenhuma exortação. A recomendação é que sejam fiéis até a morte e resistam à perseguição, porque eles estavam sofrendo muita perseguição. Esmirna recebe como promessa a coroa da vida. Pérgamo é elogiada por manter a fé e a confiança em Cristo, mas é criticada por tolerar a imoralidade, a idolatria e as heresias. Não adianta ter fé e confiança em Cristo e tolerar a imoralidade e achar que é tudo comum. Hoje em dia é assim, se misturar com a cultura do mundo e fazer coisas que o mundo faz. Não, de jeito nenhum. A recomendação é um convite ao arrependimento. Jesus disse, se arrependam. E a promessa que eles receberiam um maná escondido, uma pedra com um novo nome. Tiatira é elogiada pelo amor, fé e paciência que demonstra, também pelo serviço prestado, as boas obras que melhoraram em relação ao início, mas é criticada também pela idolatria e pela imoralidade. A recomendação, sejam fiéis, pois o julgamento está próximo.
Vale ou não vale para nós? Claro, essa mensagem é para nós. Recebam a promessa de que governarão as nações e receberão a estrela da manhã, se arrependerem, se voltarem, se corrigirem. Sardes, na igreja de Sardes, alguns estavam sendo fiéis, porém essa igreja duramente criticada por ser uma igreja morta. Elas achavam que tinham vida, mas estavam presas às experiências passadas. Quantas pessoas hoje se perguntam, dá um testemunho aí, conta de coisas de 10 anos atrás. Tá morto, ué. Tá morto, não tem experiência com Deus hoje, não tá ouvindo Deus? Vai buscar, porque a fonte continua aberta. O rio de glória continua correndo do trono. Vai orar mais, vai buscar mais, vai se encher da palavra, vai adorar o Senhor. A recomendação é para que se arrependam e fortaleçam o que ainda lhe resta. Aos fiéis são prometidos vestidos brancos, né? Que é justiça, santidade. Filadélfia, tantas igrejas Filadélfias, né? Aqui em Feira tem, acho que tem umas 3 Filadélfias, se não me engano. Por que esse nome é escolhido? Porque é uma igreja elogiada por Jesus tremendamente. Não, todo mundo gostaria de fazer parte dessa igreja. Elogiada por perseverar na fé, por obedecer a Cristo e honrar seu nome. Não recebe nenhuma exortação de Jesus, a recomendação para que eles continuem fiéis. Para Filadélfia é prometido um lugar na presença de Deus, um novo nome, a Nova Jerusalém. Aleluia, aleluia. Laodiceia. Laodiceia não é elogiada em nada. Misericórdia. É criticada por ser morna, indiferente. Olhe, era uma igreja rica. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Era uma igreja rica. Jesus diz assim, olha, vocês acham que vocês são ricos, mas vocês são pobres. Vocês são mornos, o morno não serve para nada. E tem todo um contexto que você vai pesquisar. Pode pesquisar aí na internet, você vai encontrar. Por que Jesus usa essa palavra, vocês são mornos? Porque tinha águas termais lá em Laodiceia. Tem muita mensagem excelente sobre a igreja de Laodiceia, você pode pesquisar. Recebe a recomendação para se arrependerem e serem zelosos, e os que vencerem recebem a promessa de que compartilharão do trono de Cristo. Jesus falou à igreja e não a alguém individualmente, repetindo, somos membros do corpo. Então, eu sugiro mais uma vez que você leia. Você participa, Tati, da Filadélfia de Conceição da Feira. Eu falei contigo, isso mesmo. Aí, você sabe que a Batista Filadélfia de Conceição da Feira seja como a Batista Filadélfia de Apocalipse. Amém? Que todas as igrejas Filadélfias, né? Quando ele fala que tinha pouca força, é porque era uma igreja que não tinha muitos recursos, né? Não é no sentido fraco da palavra, porque ele não tinha muitos recursos em relação a outra igreja pequena, e diante da aflição, eles pareciam que eles se sentiam como se não tivessem pouca força, mas Jesus estava dizendo, vocês são fortes, vocês são fiéis a mim, perseverem, continuem firmes, né? Qual o significado das 7 igrejas do Apocalipse? Existem 2 interpretações para as igrejas. Isso, Rodrigo Silva, gente, acompanha Rodrigo Silva, quem não acompanha, ele é da Igreja Adventista, mas é um teólogo e arqueólogo, é fantástico os vídeos dele, ele fala exatamente lá dentro da Turquia mesmo, ele viajou e ele fala muito sobre as igrejas lá. Mas deixa eu fechar, né, que já vai quase 2 horas de live, glória a Deus, louvado seja o Senhor pela sua vida, que separou essas 2 horas para ouvir a palavra de Deus, glória a Deus. Ok, 2 interpretações. Deu uma paradinha aqui, veio um assistente aqui, Google, me atrapalhar. Não sei se vocês viram. Mas vamos completar, né? Glória a Deus por tanta fome da palavra. Aleluia. Tony, tu tá aí até agora, Kelly. Glória a Deus. Vamos agora. Peraí. Existem 2 interpretações teológicas para o que significa 7 igrejas. Uma diz que as igrejas representam 7 eras, períodos sucessivos da história da igreja. Então, em um tempo a igreja foi Éfeso, em outro tempo foi Esmirna, em outro tempo foi Filadélfia e por aí vai. É uma interpretação. A outra interpreta que as 7 igrejas representam condições que ocorrem em qualquer período da história da igreja e se repetem constantemente. Eu fico com essa interpretação, porque sempre que eu leio a igreja... Ok, Tony. Sempre que eu leio sobre as cartas
a igreja, eu vejo a igreja hoje aqui, então eu fico com essa última. Jesus, ele sempre terminou dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu imagino que você entenda. Jesus está falando de que não é apenas escutar com o ouvido físico, é internalizar e decidir viver o que ele está falando. Então ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Nós precisamos usar o que nós estamos ouvindo. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. O grande mandamento de Deus por meio de Moisés foi: ouve, Israel, ouve o Shema, né? Ouve. Então o Senhor está dizendo: ouça, creia e absorve isso, confia e coloca em prática. Provérbios 8:34 diz: como é feliz o homem que me ouve. Aleluia, glória a Deus. Que bom que você também aqui, que bom que vocês ficariam mais tempo. Eu estou aqui multiplicando aquilo que o Senhor me deu e Ele falou claramente comigo que era para eu ensinar, que era para usar, né, as redes sociais, e eu estou aqui obedecendo, conto com as orações de vocês, com compartilhar, porque quando você compartilha, você está pregando junto comigo a palavra. Quando eu... Rafinha, glória a Deus, linda. Safira tá aí desde o início também, então quando você compartilha, você está propagando a palavra de Deus. E você pode falar comigo no direct, você pode escrever nos comentários. Você que é da Igreja Batista Central, eu sou pastora Liz, faço parte da equipe pastoral, né, da Batista Central, do pastor Jadson, sou líder do Ministério de Louvor, juntamente com meu esposo, pastor Ziel, mas o meu dom principal é o ensino. Eu amo compartilhar a palavra de Deus, esse é o meu dom principal, já descobri faz tempo e uso no ministério, uso como ministro louvor, uso na célula. Minhas queridas da célula, um grande beijo para você. A célula também de Hortência, que estava aqui, não sei quantos ficaram, né? Mary, minha linda, né? Lio, Débora, Debbie, minhas duas irmãs estão aqui sempre, queridos. Debbie, minha irmã primogênita, e eu, que minha irmã caçula. São 3 mulheres lá em casa. Deus abençoe vocês, conto com as suas orações e que esse tempo aqui junto tenha despertado você para ler e estudar a Bíblia. O Espírito Santo está em você e ele vai te ensinar. Você tem muitos recursos hoje acessíveis para estudar, estude e vamos juntos aqui compartilhar. Então, semana que vem a gente volta. Semana que vem não vai ser na terça, porque eu tenho um compromisso importante. É importante para a nossa cidade, é importante para a vida de um amigo e eu estarei lá. Mas nós estaremos e eu confirmarei no feed durante a semana e no WhatsApp aquilo que a gente vai, o dia que a gente vai. Débora, Debbie é professora de música, minha irmã. Inclusive, ela dá aula de piano, né, de teclado particular. Pode chamar ela aí. Olha ela aí, ó. Escreveu agora, fique com Deus. Kelly, linda. Vamos marcar pra gente se ver, né? Reunir o povo aí do Terra Nova. Tô pensando em reunir o pessoal lá também da célula Bangalá. E vamos ver se a gente consegue aí. A gente já tá dando para reunir com pouca gente, né? Deus abençoe. Dá vontade de ficar mais tempo aqui, mas a gente tem que ir, né? Marley, amo você também. Paty, te amo também. Eu que, minha irmã querida, amo. Ensinou no Pequeno Príncipe, exatamente. Elza, linda. Vamos lá. Tchau para vocês. Beijo a todos. Dani, a todos vocês. Senhor abençoe. Vou declarar a bênção sacerdotal para você mais uma vez. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê shalom. Shalom. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.